Olá, o Meio Ambiente por Inteiro dessa semana faz uma visita especial ao Quilombo Mesquita, no estado de Goiás. Um quilombo que ainda vive de produção orgânica. Eu e o repórter Dari Júnior fizemos uma longa caminhada. O que você achou, Dari? Uma caminhada impressionante, muito rica. A gente fica feliz quando percebe o esforço que uma comunidade faz para preservar a sua história. Tem um ator cubano, Jorge Perugorria, que ele diz exatamente isso, né? Que a maior riqueza de um lugar é o seu povo. E aqui a gente percebe isso, né? Salta aos olhos o cuidado, o carinho que a comunidade quilombola teve ao resgatar a sua própria história e manter aqui uma capela. Eu acho que o simbolismo está aí, né? Mais sagrado do que isso, impossível, né, Bob? Exatamente, Dari. O museu está aqui atrás de nós. O Meio Ambiente por Inteiro está começando e você é nosso convidado. Viajamos pouco mais de 50 quilômetros do centro de Brasília até o Quilombo Mesquita, na cidade ocidental, estado de Goiás. O lugar é rico em personagens que contam parte da história dos africanos que foram escravizados no Brasil por mais de 300 anos. Os quilombolas ainda lutam para conseguir a titularidade das terras. Para eles, isso ajudaria a tirar o lugar de uma faixa de vulnerabilidade social e econômica. A pobreza é grande. Estudiosos dizem que o Quilombo Mesquita foi formado após a abolição da escravatura, em 1888. De lá para cá, as matrizes culturais e religiosas africanas sofreram mudanças, mas um sonho das mães de família se mantém. Ganhou corpo e esperança. Todas querem ser donas das terras onde os antepassados viveram. Aos poucos, os territórios vêm ganhando reconhecimento pela Fundação Palmares em todo o Brasil. Cerca de 1.700 comunidades ainda precisam ser reconhecidas como quilombos. A questão da terra vem na sequência, com os técnicos do Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA. Uma das últimas casas de taipa do povoado de Mesquita foi construída pela família de Donatina Braga. Parece até um quadro do século XVIII ou XIX. Teto baixo, cozinha com fogão a lenha e chão batido. A moldura da janela reforça o rosto sofrido da Donatina, batizada Vicentina. A vida sempre foi dura para ela. As mãos dizem tudo. E os pés revelam a distância percorrida por uma vida melhor, que ainda não foi conquistada. Pegamos Donatina no meio da tarde, fazendo o que faz desde criança, lidando com a casa e com o quintal. Esse pedaço de terra era do pai dela. Da vida da senhora aqui no Quilombo, o que a senhora mais se lembra? Na época da infância, assim. Eu mesmo tanta conta. Eu não tenho quase infância, né? Nem mexendo, cozinhando, né? Trabalhando muito? Trabalhando na roça, mas meu pai parava café no pé. Para poder, mãe socar no pilão, para poder torrar, secar de novo, torrava, socava outra vez, podendo nós beber. Era uma vida dura. É, quando não teve infância, não. Naquele tempo, não teve infância, não. Donatina sentiu na pele as mudanças econômicas contra a inflação de décadas no país. Mas, rapaz, eu fico encabulada. O tanto que a coisa mudou, rapaz. Mudou muito, dona Vicentina? Senhor Roberto. Roberto, de Jesus. Mudou muito? Vai ficar triste. Dinheiro perdeu valor. Aquele tempo eu tinha R$1.000, R$500. Tinha dinheiro. Ainda pôs num caixão, estava numa cuia, acabar. Ninguém mexia. Sei. Tinha como para esse tempo, ó, a casaca engordava, rapaz. Comia meloso e provisor. Não existia do capinão e nem ração. Como é que mudou? E a senhora se mantém aqui usando um pouco daquilo que a senhora aprendeu quando era menina, né? Fogão a lenha. Eu uso o que eu aprendi quando eu era menino, que meu pai, minha mãe, vó ensinava. Tudo eu aprendi, está tudo no meu juízo.
e no meu coração. A senhora planta alguma coisinha aqui? Planta. A senhora planta o que aí? Planta aí é o milhinho, milho? cana, tem cana mesmo. Mandioca? Isso. Agora você sabe, banana. Ela ainda não tem 70 anos e trabalha desde os 8. A amiga Helena é uma das líderes do povoado e também sabe o que é a rotina dura no cabo de uma enxada e a falta de comida para a família. Helena e Tina acham que a vida melhorou um pouco em relação ao tempo em que eram crianças. Eu tenho 10 filhos. Tinha dia que a gente não sabia nem o que punha no fogo. Aí meu marido, eu falei, meu filho, marido, eu nunca passei essa vida. Ele falou, mas você vai ter que agora aprender. Você casou comigo, tem que comer o que tem. Aí tinha dia que você tinha que ir no quintal, arrancar a mandioca e fazer o quê? O que bebo. Você tinha que pegar o mamão e fazer o molho de mamão. Ontem eu falei para minha neta, falou, vó, o que é um imbigo de bananeira? Eu falei, hoje nós não queremos nem saber de imbigo, porque antigamente nós pegávamos o imbigo e fazia o molho, afogava e fazia para comer com arroz. Hoje não. Hoje, graças a Deus, nós temos uma coisa que salva nós, que a gente agradece muito a Deus por isso. É uma aposentadoria. A chácara de Tina traz uma preciosidade que muitas fazendas grandes não têm. Água da fonte. É isso mesmo. A engenharia de décadas permite um fluxo contínuo de boa qualidade. Os moradores respeitam o rasgo no chão que atravessa o quilombo em 3 pontos distintos. E por gravidade, a água entra e sai dos terrenos, até a outra moradia. No próximo bloco, o repórter Dari Júnior visita o Museu do Quilombo. É daqui a pouco. No Quilombo Mesquita, como dissemos na abertura do programa, a história da comunidade é sagrada. Não por acaso, a antiga capela, construída há mais de 50 anos, abriga o acervo do Museu Quilombola. Tudo o que está aqui ilumina o passado e conta como era a vida no povoado. Se as peças falam, Célia é quem mais ouve. Ela cuida de tudo desde o começo. A gente criou o museu assim como para fortalecer mesmo a nossa história, né? Aqui do Quilombo. Porque a igrejinha aqui foi onde tudo começou, né? A nossa história. E como ela ficou pequena, aí construiu uma grande do lado. E aí, em parceria com a associação, a gente sempre teve a ideia de quê? Do fortalecimento, né? Assim como nós recebemos o certificado do alto reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, de comunidade quilombola, então a gente sempre trabalhava, a gente tem que fazer algo mais. E aí veio a ideia de criar o museu. Como toda a história rica em detalhes, há muitos personagens. Alguns são lembrados na galeria do museu. E ali na parede também tem o registro visual mais antigo de moradores daqui, né? E são seus avós. São. O meu avô, Aleixo Pereira Braga, que é pai da minha mãe, e Paulina Souza Silva, que é onde eles construíram o casarão, né? Que teve todo... O casarão que está ali em cima. Isso, toda essa história, né? Que é onde eles celebravam as primeiras missas, traziam as professoras de Lusiane a cavalo, para poder alfabetizar a comunidade, né? Além de ser analfabetos, mas eles tinham aquela preocupação, né, de levar o estudo para a comunidade. Então ficou a marca, né, de registro. Hoje tem uma escola aqui que chama Aleixo Pereira Braga, porque realmente ele foi o autor, né, de toda essa história aqui da nossa comunidade. De um tempo em que não havia energia elétrica, 2 ícones do trabalho doméstico, a máquina de costura e o ferro a carvão. Essa máquina aqui, ela foi doada pela minha avó, que chama Maria, né, de Souza e Silva. Ela faleceu com 96 anos e ela disse que foi da mãe dela, ou seja, que era uma subsistência da comunidade, onde eles faziam, né, costuravam as roupas, né, para as pessoas da comunidade. E aqui eu tenho essa máquina aqui que foi doada por ela, tem essa outra aqui que foi doada pela minha avó, Paulina, de Souza e Silva, e também tem os ferros aqui, né, que foi da época também, que cada uma delas tem a história, né? Ferro a carvão. Ferro a carvão, né? Que era na época que você colocava a brasa, né? Que sacudia, que esquentava, que era o que a gente tinha para poder passar a roupa, né?
Um dos objetos mais antigos em exposição aqui é este tear. Ele tem mais ou menos 200 anos e ainda está em condições de uso, só precisaria ser remontado de forma adequada. Repare que até as cardas estão aqui. Elas eram usadas para tirar o caroço dos fios de algodão. O museu também guarda a lembrança dos grandes acontecimentos, como o dia em que a comunidade foi reconhecida quilombola, em 2006. Nesse dia foi convidado o meu avô, Benedito Antônio, e a tia Antônia, né, que hoje são falecidos. Então, a tia Antônia se faleceu com 112 anos e meu avô com 98 anos. Então, hoje, assim, é uma honra para a gente ter eles aqui, né, como símbolo da resistência, da nossa luta, né, de tudo que a gente tem passado. Não tem como você tirar eles, né, assim, falar que não existe. Então, são pessoas que a gente vai carregar, assim, na história para sempre, né. De fato, o território foi reconhecido. Agora falta demarcar a área e dar o título aos donos das terras. Enfim, legalizar a situação. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão envolvendo áreas da Amazônia Legal. As terras quilombolas, elas são, por sua própria natureza, terras coletivas. Existe uma especial relação entre os quilombolas e a terra, né? Porque a sua terra, mais do que o seu habitat, é também o seu ambiente para que se desenvolva seus usos e costumes e a sua preservação cultural. Então o STF ele veio mais uma vez expor essa característica coletiva dos territórios quilombolas, evitando a cessão e a venda e o repasse a terceiros. O problema é a demora para finalizar o processo. O decreto 4887 de 2003, ele bipartiu as competências dos órgãos federais. Nos termos do decreto, cabe à Fundação Cultural Palmares fazer o reconhecimento dessas comunidades, emitindo uma certidão. Hoje, a comunidade de Mesquita ela já se encontra certificada pela Fundação Cultural Palmares e tramita o processo junto ao INCRA para que se faça essa delimitação e com posterior entrega de título aos quilombolas. O espaço mantém peças preciosas para a memória dos quilombolas de Mesquita. O tacho de cobre é a imagem de uma cultura que resiste no tempo e na história. Esse aqui é o tacho, que tem média de 270 anos. A gente fala que era da época, né, que fazia o doce do marmelo. Então, é uma tradição de subsistência da nossa comunidade, né? É uma tradição que era do meu bisavô, que passou para o meu avô, que hoje o meu pai, João Antônio, né, vem carregando essa tradição, e meu irmão João Paulo, né, que é fazer o doce do marmelo, né? Célia sabe que falar de marmelo é um resgate da própria história do povoado, que descende de africanos escravizados por mais de 300 anos. Uma peça rústica de cozinha resgata também a história do Brasil. Apesar do glamour, o plantio do marmelo está diminuindo no país. Foi a primeira cultura que São Paulo exportou, primeiro que o café, né, questão de doce e tudo mais, né, era utilizado na fabricação de doce. Até hoje ainda é muito utilizado. Tanto é que o consumo in natura é inexpressivo. O Brasil chegou a produzir uma área de quase 2.000 hectares, né, uma área, para fruteira é uma área pequena, mas é uma área até expressiva. Hoje não chega a 200 hectares. O último dado a gente tem estatístico é 160 hectares, né, em apenas 4 estados. Bahia, o primeiro estado é Minas, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. Eu me sinto agraciada porque em 270 anos do Quilombo, né, então eu, Célia, né, criei um museu, um espaço de memória onde fala da nossa história. Então, para mim, às vezes eu fico pensando, gente, é coisa do além. A gente fica assim, sem entender, né? Às vezes as pessoas falam, como é que você montou isso aqui? Sem a ajuda do IBAN, do IFAM, do MIC. Eu falei só mesmo com a nossa história, com pessoas da comunidade. Então, eu sou uma pessoa que também vou ficar na história, né? Sim. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza acompanha o trabalho de João Antônio, mestre na arte de fazer a centenária marmelada. É daqui a pouco, não vá embora. Continuamos nossa busca por histórias que marcam o Quilombo Mesquita. Algumas famílias conseguiram diversificar o autossustento. Estamos na chácara de Dona Maria, que se tornou uma referência do lugar, com suas mesas rústicas montadas debaixo de frutíferas.
Andando pelo terreno, podemos ver o engenho de cana, as galinhas caipiras. Essa paisagem pacífica não esconde as jornadas de trabalho que começam ao raiar do sol, para cuidar de toda a bicharada e do plantio de marmelo. A família da Dona Maria, que está aqui do meu lado, produz esse marmelo e todo mundo aqui está envolvido na produção sustentável. Quando nós chegamos, nós já vimos ali um plantio com compostagem, ali ao sol. As galinhas caipiras, alguma coisa, 100 cabeças, também criadas de uma maneira sustentável. E a Dona Maria nasceu, se criou e vive aqui. A senhora tem quantos filhos, Dona Maria? Eu tenho 5. 5 filhos. 5 filhos. E como é que é a vida aqui no Quilombo, hoje? Hoje aqui tem a energia, já tem a água, né, encanada, né, de poço. A gente tem muita coisa aqui que a gente alimenta daqui, né, que a gente tira daqui, da terra mesmo, que a gente planta, colhe, né. O que a senhora tem plantado aqui hoje? A gente planta, tem quiabo, a gente tem a horta, a alface, tem um pouco de tomate para o sustento, né? Além de todo esse trabalho, Dona Maria ainda prepara almoço por encomenda. Galinha caipira é o forte da Dona Maria. Quantas pessoas vêm aqui por semana, Dona Maria, mais ou menos, para comer sua galinha caipira? Era a base de umas 40 pessoas que vinham aqui para comer na semana. Era muita clientela. A galinha caipira da Dona Maria, ela é sustentada basicamente com o que a terra produz e alguma coisa orgânica. O que é? Uma sobrinha de hortaliça? O que mais que a senhora dá para a galinha? Dou milho, eu planto milho. Planta milho? Planta milho. Tem a mandioca também, né, que a gente planta, né? Certo. E sobra de hosta também a gente dá folhagem, né, para as galinhas comer. E elas ganham bom peso? Ganha, é bem pesada. Me diga uma coisa, qual é a diferença que a senhora vê hoje para a época que a senhora era uma menina? A senhora estava me contando aqui que a vida era dura. Era muito, era. Assim, antes de Brasília aparecer, a senhora já estava aqui? Já. Sim. A vida era dura, a gente tinha que trabalhar para se sustentar mesmo, era tudo daqui. Tudo daqui? Tudo daqui, a gente tirava tudo daqui, ia na cidade só para comprar o sal. A cidade mais próxima era Lusiânia, a 30 quilômetros de distância. A viagem demorava umas 5 horas no lombo de mula. E a construção da casa? Você estava dizendo que para fazer a casa aqui, o seu pai teve que meter a mão na terra mesmo, né? Como é que era essa construção, Dona Maria? Na época era casa de taipa, né? De taipa. Era de taipa. Sim. O telhado era palha, né? Uhum. Era rebocada com adubo de vaca, né? Com a terra de formigueiro. Sim. Rebocava e pintava com a tabatinga, né? A tabatinga era tipo um cal, tirado da terra também. Tirado da terra? Tirava da terra. Aí dissolvia ela na água, tipo um polvilho dissolvido na água e pintava as paredes. A pintura com terra voltou a ser moda por quem pratica a arte sustentável. O neto de Dona Maria nem imagina como esse tipo de acabamento era feito. O Alisson tem 20 anos. É a 7ª geração dessa família. Ele tem uma preocupação diária: manter viva a história do seu povo e do lugar onde nasceu. Para mim, assim, é muito orgulho, né, ter minha geração toda aqui e eu conhecer os meus descendentes, de onde vieram. Porque muitas pessoas não têm essa oportunidade e aqui no nosso quilombo a gente tem, de conhecer nossas raízes. Estou vendo que você está com uma camisa aí da 16ª Festa do Marmelo. É isso? Isso. Todo ano tem? Isso, a gente está na 16ª edição esse ano, que completou. E a festa ela foi criada em prol da construção do santuário de Nossa Senhora da Abadia, aqui da nossa comunidade. Como vimos no bloco anterior, a igreja antiga abriga o Museu do Quilombo. O Alisson virou nosso guia no povoado. Ele leva a nossa equipe até o mestre doceiro, que já visitou a Europa por conta da marmelada. A receita familiar tem mais de 150 anos. O caminho é todo arborizado. Chegamos e vemos o mestre João Antônio, mais conhecido por João Nonato, cuidando do fogo.
Parece fácil, mas cada detalhe pode influenciar na qualidade da calda de açúcar. O trabalho deve durar uns 30 minutos de remada dentro do tacho. Feita a calda, vem a polpa do marmelo, já cozida. A quantidade colocada vai produzir uns 30 quilos de doce. Recentemente, a marmelada foi apresentada em um festival de slow food na cidade de Turim, na Itália. Vários estados brasileiros participaram e o Quilombo Mesquita marcou presença e fez sucesso. Cada estado, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Natal, João Pessoa, todo o país levava seus representantes com os produtos, né? E eu senti assim, muito satisfeito lá porque eu fiquei ao lado de um senhor de Minas, Salito de Minas. Sim. Ele com queijo e eu com a marmelada. Aí nós fizemos Romeu e Julieta. Eu cortou um queijo e eu cortei a marmelada. Aí o pessoal ia degustar a marmelada com queijo, ficava louco. Depois de suar a camisa no fogão caipira, o mestre João Nonato conta com a ajuda do filho João Paulo para a etapa final do doce, que é a embalagem. Tá muito calor aqui dentro, o seu João deu um show ali, mexendo a marmelada, e a matéria-prima dele está aqui, ó. O marmelo, em fruta, e esta cuia, que ele usa para fazer a dosagem da água na calda. Depois disso, o seu João veio para cá. Essa caixinha aqui é feita pelo filho dele, o João Paulo. Agora é o momento mágico de... Você vai fazer o que agora, senhor? Colocar a marmelada na caixinha. Vamos começar. Vamos colocar. Olha aí, ó. O ponto certinho. Ponto. Olha lá. Ele vem diluindo. Tudo é feito manual, né, senhor? É, tudo manual. Essa operação se repete até o final. A caixinha muito bem acabada é feita por João Paulo, que também assina com o pai a autoria da receita. O rapaz de 35 anos é o legítimo herdeiro desta preciosidade familiar. A parte mais difícil, assim, no caso, que eu aprendi, que foi de aprender com meu pai, igual foi o preparo, a reta final, que é o ponto. É o ponto do doce. Esse foi um pouco mais difícil de eu aprender com ele. Superado o ponto do doce, João se declara preparado para continuar a missão do pai quando a hora chegar. É um privilégio estar junto com ele nesse resgate cultural, né? Nesse resgate cultural que vem de, como eu falei, já estou aí na 5ª geração junto com meu pai. E assim, para passar por sobrinhos, filhos futuros que for vir aí, é algo prazeroso. Aqui a gente faz assim, igual como eu falei, assim, se fosse algo forçado, nós não estaríamos nessa continuidade desse resgate histórico, né? Apesar dos problemas com a terra, o Quilombo Mesquita continua fazendo história e adocicando a boca de muita gente. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!